Deus seja glorificado, Deus seja exaltado. Vamos iniciarmos a quinta-feira apocalíptica, né? É a quinta sexta-feira sobre o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre as 7 trombetas do livro de Apocalipse. Sobre as 7 trombetas do livro de Apocalipse. Essas trombetas do livro de Apocalipse são os juízos de Deus na terra. Essas 7 trombetas, elas vão ser tocadas por 7 anjos, né? Acontecerá no período da grande tribulação. Período esse, tempo esse, época essa, que Jesus falou no seu Apocalipse, em Mateus capítulo 24, e versículo de número 21, onde o Cristo, Yeshua, ele disse que esse período de aflição nunca houve e nem vai haver, né? Nunca houve e nunca vai haver essa grande aflição, essa grande tribulação. Então, nunca houve e nem vai haver na história da humanidade como a grande tribulação. Então, as 7 trombetas, elas são os juízos de Deus na terra, que vai acontecer na grande tribulação. A grande tribulação, ela tem a durabilidade, tem 7 anos. Quantos anos? 7 anos. A grande tribulação, ela inicia com a abertura dos 7 selos. A gente vai ver esses juízos de Deus, são os 7 selos, né, de Apocalipse, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Então é um período da ira de Deus, do juízo de Deus, né? E a gente vai ver aqui o estudo de hoje, a quinta sexta-feira de hoje, sobre as 7 trombetas de Apocalipse. Alguns intérpretes, alguns teólogos ou correntes teológicas, na sua interpretação, confunde as 7 trombetas de Apocalipse com a trombeta de 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16. Confunde também com a trombeta de 1 Coríntios capítulo de número 15 e versículo de número 51 e 52. As trombetas que é tocada em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16, e em 1 Coríntios capítulo 15 e versículos 51 e 52, elas não são trombetas de juízes, elas são trombetas de reuniões, elas são trombetas de convocação. A gente vai ver acerca das trombetas no livro de Números. No livro de Números, capítulo 10 de Números, vamos ver as trombetas. Isso está na primeira parte que eu preguei aqui uma vez sobre as trombetas. Essa é a segunda parte acerca das trombetas. Amém, amados? Amém. E glória a Deus. Cada das trombetas, elas têm seus toques diferentes. Cada toque era diferenciado e cada toque era com uma finalidade. Por exemplo, havia um toque da convocação só para os cabeças das tribos de Israel, cujos são 12 tribos, são os 12 filhos de Jacó. Amém, amados? Então, tocava-se o primeiro toque e era para só os cabeças das tribos de Israel. Havia já o segundo toque que reunia toda a congregação, era para todos. Havia também o terceiro toque. O terceiro toque era do atalaia, era do vigia, que ficava em cima de uma torre, ou em cima de uma muralha, ou em cima de um cume do monte, vigiando, porque na época as cidades eram atacadas por inimigos para saquear e pegar os seus despojos, o que havia nas aldeias para eles.
O atalaia, ele era responsável. Se o inimigo viesse atacar, ele tocava a trombeta, avisando que o inimigo estava se aproximando. Então perceba que são toques diferentes. Eu dei aqui o exemplo de três toques diferentes. Então os toques dessas 7 trombetas na grande tribulação não são toques de convocação nem de reuniões, são toques de juízo de Deus, porque o propósito da grande tribulação é lapidar, disciplinar a nação de Israel que rejeitou Jesus como o Messias, e também disciplinar as nações também. Então não pode fazer a simetria ou corroborar a trombeta de 1 Tessalonicenses capítulo 16, 5, capítulo 4, versículo 16, com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 52. Nós vimos aqui alguns toques. E ai daquele atalaia, ai daquele que ficava de vigia, se ele desse poder desapercebido e não tocasse a trombeta. Se ele não tocasse a trombeta e aqueles inimigos que vinham para atacar aquela cidade, ele era culpado de todo o sangue que ali fosse derramado. O profeta Ezequiel, ele vai falar sobre isso, que nós temos que tocar a trombeta, temos que avisar. Então se ele ficasse desapercebido, desavisado, não tocasse a trombeta, o sangue daquelas pessoas, daquela cidade que ia ser derramado, porque ele não avisou, ele não vigiou, ele não olhou, não estava atento, não estava alerta, vai ser culpado. É como hoje, nós temos que trocar a trombeta da pregação do Evangelho, da pregação da palavra. Eu tenho que pregar para as pessoas, para elas terem conhecimento do que vai acontecer e do que está acontecendo. Amém, gente? Glória ao nome de Jesus. Nessa parte introdutória, então é algo sério. Então, em Ezequiel, vamos abrir Ezequiel aí, já para a primeira mão aqui, rapidamente, velozmente, aonde Ezequiel vai falar isso. Então, quando o atalaia, ele tocava a trombeta, então o povo se preparava. Amém, gente? O povo se preparava contra o inimigo que vinha. Por isso que a palavra, nós temos que trocar a trombeta, a palavra, pregar a palavra para que o povo não venha perecer. Olha o que aqui no livro do profeta Ezequiel vai falar aqui, capítulo de número 3, versículo de número 16, está escrito a epígrafe do texto, o atalaia de Israel. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo, Ezequiel dizendo, a palavra veio a mim dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu em minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser, ao ímpio certamente morrerás, e não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, o ímpio para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Então, viu que era a responsabilidade do atalaia de proclamar, de tocar a trombeta para avisar o povo. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho, o ímpio ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás a tua alma. Então vocês estão vendo aqui que nós temos que ter o compromisso, a responsabilidade de pregar o Evangelho para que as pessoas não partam e não morram inocentes, viu aqui? Então eu já falei um pouco aqui, não vou me prender muito no texto, mas eu dei uma ideia aqui. Amém, gente? Então eu dei os 3 toques diferentes. Então eu tenho que pregar para o meu vizinho, a minha vizinha, aonde eu trabalho, aonde eu estiver, eu tenho que falar. Por isso que tem a evangelização, para que as pessoas venham ouvir, para elas não partirem e dizer, mas eu não sabia. Amém, gente? Então, sobre as 7 trombetas de Apocalipse, quando eu começar a ler aqui, pessoal, é algo forte demais. Eu vou começar a ler sobre essas 7 trombetas. Bem?
A primeira, a trombeta de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, vamos para ela. Eu já expliquei que as trombetas, o significado das trombetas, porque elas são as trombetas de juízo de Apocalipse. Em 1 Tessalonicenses, que é um texto tremendo, é um texto do arrebatamento, antes da grande tribulação. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos aqui mastigando devagar, está escrito da seguinte forma, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16. Então, essa trombeta aqui não é a trombeta de Apocalipse, as trombetas de Apocalipse, não é a última trombeta. A última trombeta, a última trombeta de Apocalipse, ela é a sequência, ela abre a sequência das 7 taças da ira de Deus. Está escrito assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. A tradução correta é voz de arcanjo, não é voz de arcanjo, é a tradução mais correta. E com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles. Eles quem? Os que morreram em Cristo serão ressuscitados nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então perceba que essa trombeta que vai ser tocada aqui é para arrebatar a igreja. Glória. E quem vai ouvir o estrugir dessa trombeta, o tocar dessa trombeta, só é a igreja. Só é o que está na presença e que faz a vontade de Deus. Oh, glória ao nome. Enquanto eu estou ministrando a palavra, o Senhor vai tocar nas áreas da sua vida, em nome de Jesus. Quando eu apregoava em Morenas, mês de janeiro, quando eu cheguei em casa no outro dia, pela parte da tarde, a missionária mandaram algo para mim, no testemunho de uma irmã. Quando aquele pastor estava pregando, eu cheguei na igreja com minha perna, que eu não aguentava ficar sentado ou em pé. Quando ele estava ministrando a palavra, me deu anestesia na minha perna, eu assisti o culto todinho, não senti dor, ainda não estou sentindo. Então, quando eu estou ministrando aqui, Deus está fazendo a obra. A voz é minha, mas a palavra é do Senhor, e Ele opera no meio da palavra. Como Ele está entronizado no meio dos louvores, imagine na palavra que é dele, que vai e não volta vazia, mas busca aquilo que lhe apraz, a fazer aquilo que está designado. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Então perceba que aqui é a igreja que vai ao encontro com Jesus nos ares. Aqui é o arrebatamento. Arrebatamento é antes da grande tribulação, porque a grande tribulação é a ira de Deus. E a igreja não está predestinada a ir. Então a igreja, já quando eu estiver lendo as trombetas, você se alegrar, a igreja não vai estar nesse período dessas 7 trombetas tocadas, que vai ser terrível aqui no céu, aqui na terra. Amém? Então no arrebatamento é a igreja que vai ao encontro de Cristo nos ares, nós acabamos de ler. Então não pode associar ou fazer a simetria dessa trombeta com as 7 trombetas, que é de convocação, aqui é de reunião, que está falando que seremos arrebatados. As 7 trombetas de Apocalipse não está dizendo que ninguém vai ser arrebatado. Falar de juízo de Deus. Quando eu estiver lendo com vocês Apocalipse, vocês vão ver que é isso. Então, e a 1 Coríntios lá, capítulo de número 15, vamos abrir lá rapidamente, velozmente, vamos ler aqui, vou fazer diferente hoje. Está escrito assim, Como é que essa trombeta pode ser a última trombeta que é de juízo de Apocalipse, e ela já dá sequência às 7 taças da ira de Deus? É uma interpretação equivocada e errônea.
51 e 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Glória ao nome de Jesus. 51 e 52 está escrito assim: Eis aqui que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. A palavra aqui, nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Então está na gravação aí, está faltando energia. Começou a chover e está faltando energia. Oh, glória. Glória a Deus. Deixa aí. Está faltando energia, faltou aqui. Então, amados, então veja aí. Power on. Está voltando aqui, né? Está voltando, né? Ficou escuro aí a filmagem. Esse pessoal que vai assistir no YouTube aí, parece que não vai ficar faltando direto, né, Márcio? Né? Pode tirar aí, dá só pausa.